Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, até o final. Amém? Então o texto diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de Moura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado para a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraste. Vamos orar. Precioso Deus, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Este é o culto de ceia, em que, seguindo o mandamento da sua palavra, estamos aqui para rememorar, para relembrar, para trazer à memória a última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. E esta noite, Senhor, no primeiro culto de ceia do ano, no primeiro domingo de 2014, vimos aqui, Deus, buscar uma palavra para que nos encoraje, para que nos faça, Deus, ser mais fortes diante das tentações, dos pecados e das coisas que aparecem na nossa vida. Vimos aqui, Deus, porque esperamos do Senhor uma palavra que venha nutrir o coração de cada um de nós. A nossa alma precisa desse alimento. Então, por graça, benignidade, bondade, amor, por causa de ti mesmo, fala conosco. Usa a minha vida apesar de mim. Glorifica o teu nome. Lembra que a tua palavra, a tua casa, o teu espírito, a tua sabedoria, todos somos teus, tudo vem de ti. Então glorifica
receba a honra, a glória e o louvor, no nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar. Nós, ao examinarmos a vida deste homem chamado João Batista, vem a nós algumas perguntas. Quando olhamos a sua biografia escrita na própria Bíblia, em relação, na verdade, a algumas prioridades ou preferências do próprio profeta, mas algumas frases ditas pelo próprio Jesus em relação ao profeta, e ainda algumas coisas cumpridas em João que são referidas no Antigo Testamento. Mas a primeira pergunta que deveria passar na nossa cabeça ao ler alguma coisa sobre João Batista é: quem influenciou João Batista? Qual foi o profeta que causou impacto e influência na vida dele para que ele se tornasse o que ele se tornou, para que ele pregasse o que ele pregou e como pregou, para que ele agisse da forma que ele agiu? A pergunta é propícia porque entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, a inauguração da chegada do tempo oportuno, descrito em Gálatas, do tempo do Senhor, vem aí 400 anos separando um período de outro período. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio de Deus. Deus não se manifestou, nem com profecias, nem com sonhos, nem com revelação, nem através de sacerdotes, nem de juízes, nem de quem quer que seja. Durante 400 anos, eu digo 400 longos anos, Israel ficou sem ouvir a voz de Deus. Tudo que Israel expunha era o que estava escrito no Antigo Testamento, da Torá, a lei, os escritos mosaicos e alguma coisa dos antigos profetas. Então, Deus parou de falar para o próprio Israel, e aí se vão 400 anos, um período bastante longo. 400 anos depois da última frase do Senhor, surge João Batista. E agora ele surge pregando a palavra de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa. E a pergunta é: de onde veio a forma de ser de João Batista? Bem, essa é uma pergunta pertinente, porque nós sabemos que os profetas influenciaram os seus sucessores. Por exemplo, Elias influencia Eliseu. Nós sabemos que, mesmo na época de Isaías, ele tinha notícia de outros profetas bem próximos da sua época. E, ao serem chamados por Deus, eles tinham conhecimento, mas o conhecimento de alguém que alguns deles chegaram a ver em pleno exercício do ministério. Mas João não viu ninguém, o tempo é longo, o povo está sem ouvir a voz de Deus, e ele se levanta ousadamente e pregando com unção. E aí vai vir palavras de João que ninguém questiona. Você vai ver então João pregando para uma diversidade de público, e ninguém questiona, na verdade, se ele é profeta ou não. As pessoas simplesmente seguem. Questionaram se Jesus era profeta, questionaram se Jesus era o Filho de Deus, questionaram a respeito de Deus estar em Jesus, mas não questionaram de João. De onde vem a influência de João Batista? Na época de João, nós temos praticamente 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas, 4 classes.
nós temos os fariseus, nós temos os saduceus, nós temos os essênios e nós temos os judaizantes, né? Haviam outros pequenos grupos, como os zelotas e outros, mas esses eram os 4 maiores. E ao olhar a história de cada um deles, a gente percebe que ao longo dos 400 anos, esses grupos que se formaram para manter a palavra de Deus como ela era e a prática israelita, os ritos, ao longo do tempo, eles começaram a sofrer uma transformação. Assim como a igreja no nosso tempo é produto de uma transformação. Então, eles foram acrescentando as coisas ao tempo. Por exemplo, os fariseus, que era uma seita duríssima, era uma seita rígida, apesar de ser rígida e dura e de acrescentar coisas para que a pessoa fosse santa, eles acabaram entrando na moda, acabaram se enfeitando com as coisas do seu tempo, ou como se diz no interior, se pavonearam com os enfeites que a sua época oferecia, trouxeram para si adereços que não pertenciam à religião e começaram a colocar aqueles adereços, aqueles enfeites como coisas necessárias para o funcionamento da palavra de Deus. Por exemplo, filactérios. A Bíblia fala, Jesus fala a respeito dos fariseus alargando seus filactérios, usando franjas, aumentando a barra da sua vestimenta, tornando mais bela a roupa para chamar a atenção. Algo que não está em nenhuma parte do ritual, não está em nenhuma parte da lei, não está em nenhuma recomendação, nem de Deus, nem do próprio Moisés. Você vai ver que os saduceus se envolveram com política. Os saduceus, que também era uma corrente que defendia a palavra de Deus, eles acabam se envolvendo com política. E você vai ver que os judaizantes misturavam um pouco daquilo que a Bíblia tinha com um pouco daquilo que eles viram em outros, nos países circunvizinhos. E então, sobra apenas os essênios, apenas os essênios. E aí, pesquisando a respeito dos essênios, você vai encontrar, inclusive, e é interessante porque essa descoberta é recente, do nosso tempo, os escritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, descrevem uma parte do que os essênios deveriam ser, e num trecho do documento, diz que eles deveriam comer gafanhoto e mel silvestre e deveriam morar no deserto. Então, você percebe que João, a raiz de João, é dos essênios. Ele conserva exatamente aquilo que os essênios ainda conseguiam fazer. Qual é a diferença, a grande diferença dos essênios para os outros que eu falei? É que todos eles foram para a sociedade, tanto os fariseus como os saduceus e os próprios judaizantes foram para a sociedade. Eles foram mostrar, na verdade, o que eles conheciam, o que eles adquiriram, quem eles eram, a sabedoria que tinha. Enquanto os essênios, eles foram para o deserto, porque eles julgavam que a adoração era um ato de contemplação, que o homem precisava estar afastado das coisas da sociedade para se identificar com o seu Deus. Então, quando João surge na história, ele surge dessa forma, vindo do deserto. A gente sabe do nascimento dele, sabe? Mas quando ele surge como adulto para pregar a palavra, então ele surge do deserto. E aí nós vamos ver alguma coisa no texto que nós acabamos de ler. Então diz assim, o texto, capítulo 3: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependemos, porque está próximo o reino dos céus. Preste atenção que o local onde João Batista inaugurou sua pregação não foi num centro urbano, onde teria ali um
Jesus faz a seguinte colocação: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Você já parou para pensar numa afirmação dessa, feita pela boca do próprio Jesus? Tem mais, se você olhar, o ministério de Jesus aparece com João Batista e termina com Jesus em Atos, no primeiro capítulo, e você vai ver um pouco mais, Jesus encerrando as suas palavras, falando de João. O ministério de Jesus começa com João falando de Jesus, e o ministério de Jesus termina com Jesus falando de João. É interessante. Quem foi João? O que esse João tinha? Por que estamos falando dele esta noite? O que isso tem a ver comigo e com você? O que eu posso tirar desse texto? Bem, vamos verificar algumas coisas que, na verdade, fazem toda a diferença. Que coisas são essas? Primeiro, nós vamos ver características pessoais desse profeta. Ele, em primeira instância, ele não se deixava levar pela moda religiosa vigente da sua época. Qual era a moda vigente? Os fariseus aparecem em primeiro lugar como a seita mais vista, mais disputada. E os fariseus aparecem, mas eles estão misturados de uma forma que o próprio Jesus vai confrontar esses fariseus e vai chamar de hipócrita, porque embora eles tenham conhecimento da palavra, o tipo de vida deles é um tipo de vida de hipocrisia, de aparência. Eles conhecem a palavra, mas não vivem. Eles se exibem, mostram a sua roupa, mostram o seu conhecimento, mostram o que eles adquiriram, confrontam com as pessoas, mas a sua vida é uma completa desgraça, é uma completa hipocrisia, a ponto de Jesus Cristo chamá-los de sepulcro caiado. Ou seja, por fora está bonitinho, mas dentro é podridão. Eu pergunto, nós estamos começando 2014, não tem sido assim a vida de muitos de nós? Que aparenta alguma coisa para as outras pessoas, mas tem uma vida podre, de hipocrisia, de mentira, de pecado, de desonra, de erros, e muitos deles intencionais. Muito bem. O púlpito de João Batista era o deserto, enquanto os fariseus e saduceus andavam nos palácios. Eles andavam, se expunham nos palácios, entre os grandes, eles apareciam onde tinha uma festa, tinha muita gente, tinha fariseu e saduceu. Onde tinha uma reunião enorme, onde era disputada alguma coisa importante, estavam lá os fariseus e saduceus. E João Batista, o seu púlpito, o seu local de pregação é um deserto. Então, começa a haver grande diferença. E a corrente da qual ele foi influenciado, pela qual ele foi influenciado, no caso, os essênios, que diz que o homem deveria buscar a contemplação ou procurar Deus afastado da sociedade, tem tudo a ver com ele. É diferente da nossa vida. Imagina, eu vou fazer uma pregação, ou o presbítero Carlos, ou o pastor Hilton, ou o presbítero Sérgio, ou um outro pregador vai pregar aqui, aí ele vai fazer uma consulta. Nós fazemos consulta e achamos isso uma bênção. Até certo ponto é e até certo ponto não. Nós temos a internet, então a gente vai nos dicionários de termos hebraicos, nós vamos nas enciclopédias feitas por homens que estiveram antes da gente, que têm conhecimento vasto. Nós vamos olhar nas várias línguas, nas várias versões, nós vemos o que ela diz, como interpreta isso em inglês, em francês, em espanhol, como se interpreta isso a partir de traduções na língua germânica ou em outras. Então a gente faz um comparativo e a partir daí a gente tem um entendimento.
pesquisar. Não é o caso de João. João não está pesquisando nada, ele está buscando a vivência com Deus direto. Deus fala com ele e ele fala para o povo. A continuidade das características próprias do profeta João, o Batista, são tipo de roupa. Eu falei agora há pouco a respeito das roupas dos fariseus: filactérios alargados, longas franjas, cores que chamassem a atenção. João vestia, segundo a Bíblia, diz aqui, que ele vestia, usava, versículo 4, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Então, a maneira como ele se apresentava era uma maneira completamente distinta daquilo que parecia ser, na verdade, o melhor da época. O que é o melhor da nossa época? As pessoas imaginam que para fazer uma boa apresentação, talvez um paletó de grife ou alguma coisa que ressalte com ouro ou com prata ou com algum tipo de pingente, e isso faça com que as pessoas possam olhar para mim, me respeitar, porque eu estou com alguma coisa chamativa, parece que eu sou o mais elegante. As pessoas são elogiadas assim: olha como ele está elegante, como está bonito. João não se importava com isso. Simplesmente ele fez um vestido, uma vestimenta, provavelmente feita por ele mesmo, de pelo de camelo. Imagina, o camelo matou o camelo, tirou o couro do camelo e fez uma camisola, um vestidão e um cinto de couro amarrado no meio da cintura. Dá para você imaginar a cena? Um sujeito chegando com a barba desapontada, com o cabelo grande e ainda com um tipo de roupa dessa e amarrado na cintura, um cinturão feito de couro cru, e chegando para você, apontando o dedo para você, dizendo: assim diz o Senhor. Era assim que ele se vestia. Ele não veio bonitinho, como a sociedade, como os outros que estavam na sociedade. Enquanto os sacerdotes da sua época vestiam filactérios, como eu falei, e até colocavam ouro na sua veste, para que as pessoas vissem como ele era importante, como ele era rico, como era fino, como era bem sucedido. Outra coisa que a gente vai ver aqui é que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Dá para você imaginar o hálito de alguém que acabou de comer uma baciada de gafanhoto e aí bebeu um caneco de mel, e ele chega falando para você assim: ó, assim diz o Senhor. Dá para você imaginar então? Não tinha escova de dente, ele está no deserto e ele está preocupado com isso, nem com a tua opinião, nem com a minha, nem com a de ninguém. Mas aí vem João, aquele de quem Jesus fala: ninguém nascido de mulher mais do que ele. Ele abriu o ministério de Jesus, ele foi o inaugurador, ele entra falando de Jesus, e esse camarada vem cheiroso com o perfume do suor dele mesmo, e esse camarada vem com ânimo de gafanhoto com mel, e ele começa a falar, e a Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto, e veio multidões. A Bíblia diz que veio gente de todo o deserto da Judéia, veio gente dos arredores, veio gente dos lados do Jordão. As pessoas ouviram falar desse homem esquisito, que vestia diferente, mas a sua mensagem era que valia. Não importa o que você veste, não importa o que você calça, não importa com o que você se perfuma, aonde você corta o seu cabelo, qual é a grife que você usa. O que importa é se Deus fala através de você. Na verdade, para João, para as pessoas de hoje, nem tanto. Importa mais as outras coisas.
Então, enquanto a comida dele era gafanhoto, mel silvestre, os fariseus e saduceus estavam interessados em comer a melhor parte. Eles tanto disputavam a parte do sacrifício, como a Bíblia diz que eles visitavam as viúvas e faziam orações prolongadas com o fim de pegar alguma coisa dela, filar a boia dela. Estava interessado numa boa comida que fosse colocada para ele. Ele está disputando banquetes. Você vai ver situações em que Jesus é convidado para um jantar e quem aparece lá? Os fariseus, porque eles eram loucos por banquetes, loucos por boa comida. Enquanto João estava comendo gafanhoto e mel silvestre. Bem, João acreditava que se ele não tivesse apego a essas coisas, sobraria mais apego a Deus. Se ele não tivesse que se preocupar em estar conquistando coisas, sobrava mais dele para conquistar de Deus. E ele conquistou. Essa vida passa, esse tempo passa, 2014 passa, tudo na vida acaba. E ao final da nossa vida, precisamos ter alguma coisa reservada. Jesus Cristo disse que nós guardássemos nossos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não dá e a caça não come. Mas as pessoas se interessam porque as outras pessoas pensam. Eu tenho que usar o celular da última moda, porque aí, quando eu tirar aqui meu celular, as pessoas vão dizer: olha aí, o celular dele, ele é um carro de sucesso. As pessoas olham para mim. Imagina João Batista, o seu sacrifício, a oferta de João era uma coisa simples entre ele e Deus. Você vai ver que os fariseus faziam questão de que todo mundo visse que ele dava o dízimo. O próprio Jesus expõe isso. Vocês dão dízimo do endro, do cominho, vocês dão hortelã, dízimo. Ou seja, Jesus estava vendo o que eles estavam fazendo. Eles dispunham para todo mundo. Imagina que você vai sair daí para entregar o dízimo e você vem, dá um bocado de volta e segura assim e faz as notas fora do envelope e botar no envelope bem aqui na frente. Você vem com a nota na mão para todo mundo ver quanto você está dando. Você está dando aí muito dinheiro. Ou seja, uma vida de aparência. Mas aí a história dele é uma história interessante, porque ao ler o texto, vamos continuar lendo, ele diz assim: então, versículo 5: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Presta atenção, o posicionamento de João. Olha, os judeus antigos tinham um ritual de purificação. Quando o judeu queria se purificar, ele entrava na água. Tá? Aí daí porque os fariseus têm aquela questão de lavar o prato, lavar a cama, lavar a mão, lavar isso, lavar aquilo, para se purificar. No ritual dos fariseus, eles entravam na água. Mas aqui está falando de batismo. Ninguém se batiza sozinho. Lembra daquele caso que nós falamos no culto passado, aliás, no culto do domingo passado, a respeito de Naamã? Naamã vai até o profeta e o profeta manda ele entrar sozinho no rio. Ele não quer entrar, porque ele não é judeu, ele não vai entender muito. E o profeta manda, porque é o normal do seu rito, a purificação acontecer alguém entrando na água. Mas agora nós temos João Batista, que está ali. O camarada entrar sozinho, ele pode se purificar de muita coisa, mas não se purifica do pecado. E aí João vai lá e vai colocar água na cabeça dele, ou vai fazê-lo mergulhar, porque isso tem uma simbologia. Isso é para demonstrar que ninguém pode ser salvo só. Isso é uma demonstração de Deus sobre alguém. João representa Deus sobre o pecador, aquele que está se arrependendo.
arrependimento para ser batizado. É essa a simbologia do batismo. Deus purificando alguém. É Deus que nos purifica. Então, a Bíblia diz então que ele, no versículo 6, que o pessoal era batizado por ele. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, presta atenção, e saduceus viam o batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? Presta atenção, a Bíblia não vai falar que nenhum essênio veio. Não vai falar que os fariseus e os saduceus vieram e foram repreendidos por João Batista. A pergunta é: se eles estavam vindo, por que foram repreendidos? Porque João enxergou, e ele fala isso antes de Jesus falar, que eles são hipócritas, que são como uma raça de víbora, fugindo no fogo, que achavam que ia se livrar do castigo se fossem batizados. Por fim, versículo 8, ele diz: produzi frutos dignos de arrependimento. Preste atenção, porque João é um profeta que tem um sermão com 2 tópicos apenas. Ele prega para os fariseus, ele prega para os saduceus, ele prega para aqueles que vêm da região da Judéia, da circunvizinhança do Jordão, de toda Jerusalém, sejam judeus ou ímpios. Ele tem apenas 2 pontos no seu sermão. Quais são eles? Arrependei-vos, ponto número 1. Ponto número 2, produzir fruto dignos do seu arrependimento. Onde quer que ele chegue, ele só prega isso. A pregação dele é única. Ele só tem 2 pontos no seu sermão. Você tem que se arrepender e você tem que mostrar frutos desse arrependimento. É isso. É a pregação dele, onde quer que ele ande. Um pregador com apenas 2 pontos, um único sermão com apenas 2 pontos. Tudo mais deriva-se dessas 2 coisas. E aí, ele coloca, ele diz ainda, no versículo 10: já está posto o machado, a raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João tinha certeza de que Jesus vinha depois e ele sabia quem era Jesus. Se tem alguém na Bíblia que tinha convicção da chegada de Jesus, esse alguém é João. Se tem alguém que pode nos ensinar a respeito da proximidade de Jesus, esse alguém é o profeta João. E ele diz para eles: olha, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sou o cara vem atrás de mim. O máximo está vindo ali, eu estou batendo só com água. Você precisa conhecer aquele que vem depois. Hoje a gente encontra a pregação em que quem prega quer ser o cara, né? Mas a colocação dele aqui é que Jesus vinha após. Então, ainda lendo o texto, ele diz que ele limpará completamente a sua ilha, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você pode não concordar, e não é porque você não concorda que vai ser diferente. Você pode não aceitar, não querer, mas a Bíblia diz que o inferno existe. E ele está colocando aqui que o fogo é inextinguível, isto é, não vai apagar nunca. Portanto, se você pode fugir de ir para o inferno, fuja, porque de lá você não conseguirá fugir nunca. Não tem saída. Não tem como você escapar ou ter momentos de consolo. É interessante, eu estava pensando como ímpios que nem leem a Bíblia, que nem ama Deus, tem noção do inferno. Eu estava
aquela música, que é uma música popular brasileira, bem feita, inclusive. Eu esqueci o nome do compositor, a música E Agora José. Eu esqueci o nome da pessoa que compôs, mas ela conta uma história interessante. Se você vê a letra, chega um momento que ele diz: e agora José, a festa acabou, a luz apagou, não tem mais nada. Aí ele começa a colocar, você está lá num local sem um cavalo gordo para fugir a galope, você baixa José para onde? Você está sem parede nua, está sem se encostar, quer abrir a porta, mas a porta não há, quer ir para Minas não há, José, e agora? O balanço da música é alguém no inferno. Ele começa a dizer que a sua coleção, os seus livros, sua sabedoria, sua teogonia, tudo seu, cadê José? E agora? Você quer falar? Não pode falar. Você está com febre, você está doente, você vai para onde? Um beco sem saída. Isso é uma noção dada, inclusive, pelo próprio Deus ao ímpio do inferno. E ele está descrevendo um José que não tem saída. Então o ímpio tem alguma noção. O texto diz ainda, por esse tempo, dirigiu-se, no versículo 13, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, persuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vês a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. De repente ele se encontra com aquele que ele está anunciando. Peraí, é o contrário. Eu estou falando que o senhor é o maior, o senhor precisa me batizar. Eu falo: não, peraí, cumpre, é para ser assim, me batize. E ele imediatamente aceita, porque ele está pronto para aceitar, ele veio para aceitar. Mas há uma coisa que é a mais espetacular do que tudo isso que eu falei até agora. Essa é a mais, no meu ponto de vista, de leitor da Bíblia, de estudioso, de pregador, essa para mim é a parte mais espetacular de tudo que eu falei até agora. Diz aqui assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. Eu quero que você busque na Bíblia um profeta que conseguiu ver a manifestação da Trindade na mesma hora. Diante do Filho, o Espírito descendo e o Pai falando. João perdeu muita coisa. João não teve filactérios alongados. João não andou nos banquetes. João não se meteu na política. João não estava nas grandes decisões da sua pátria. João não ficou conhecido como o cara que ensinava, mas foi o único dos profetas a ter um vislumbre real do céu. Quando a Bíblia diz, fala a respeito de João, que veio o Espírito de Deus, e quando a Bíblia fala, quando o próprio Jesus Cristo diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, ele está falando a respeito de experiências profundas com Deus. Só este profeta viu ao mesmo tempo o Filho, o Pai e o Espírito numa manifestação, num vislumbre do céu. Depois esse homem vai ser morto. Nós já falamos sobre ele recentemente, sobre como pediram a cabeça dele. Mas a última pergunta que você provavelmente faria para mim: e o que isso tem a ver comigo? Eu tenho duas respostas. A primeira é: isso não tem nada a ver com você. Absolutamente nada a ver com você.
Se você for hipócrita, se você for um fariseu, se você for um saduceu, se você for um disfarçado, se você quiser passar o ano de 2014 todinho, ainda enganando, mas tem tudo a ver com você. Se você quiser mudar de vida, se você quiser tomar uma atitude coerente, se você quiser arrepender-se e produzir fruto digno de sua vida, se você espera ver a manifestação de Deus na sua vida, e se um dia você sonha em ver um vislumbre da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo diante de você. Se você veio essa noite, primeiro culto de domingo e a primeira ceia de 2014, e você ainda não arrependeu-se e não está disposto a produzir fruto digno do seu arrependimento, isso é um problema. Lembre-se que o inferno é inextinguível. Mas se você viu, e ao ouvir o que você ouviu a respeito de João Batista, então você está disposto a perder algumas coisas para ganhar outras maiores, superiores. E você quer entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se dos seus pecados, começar uma vida nova, um tempo novo, de restauração diante de Deus. Então esta é a noite que Deus preparou para você. Isso vale para você que está me ouvindo agora. Isso vale para você que está vivendo agora online pela internet. Isso vale para aqueles que vão ver essa mídia gravada ou de alguma outra forma vão ouvir essa pregação. Você não está livre porque você não está no culto ao vivo. Você não está livre porque você está vivendo pela internet. Você não está livre porque você está vivendo por uma gravação. Você só está livre se você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e começar um tempo novo com o Senhor. Se alguém nesse lugar que ainda não entregou sua vida a Jesus, a sua vida é sua e ninguém manda. Quem manda é você. Ou você quer mudar de sua hora. Então aí onde você está, curva a sua cabeça, peça perdão a Deus, convide-o para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Diga para Ele que você quer que Ele seja seu Salvador. Diga com suas palavras. Convide Ele para ser o seu dono. E quando terminar o culto, você pode vir a mim e dizer: pastor, eu fiz aquela oração naquela hora, que eu faço aqui para frente. Qual é o próximo passo? Como eu posso te ajudar? Eu quero ajudar você a dar os primeiros passos na sua vida. Então eu vou lhe dar aí alguns instantes para que você faça a sua oração, para que você peça a Deus perdão. Se você está afastado, está longe do Senhor, também isso para você, amado. Olha, Senhor. Deus, eu oro que o Senhor quebrante o coração de pessoas essa noite. E as pessoas que forem sendo quebrantadas no seu coração, o Senhor promova a salvação delas agora, para que comece um tempo novo diante do Senhor, um tempo de vida contigo. Eu oro, Deus, que o Senhor faça coisas grandes e que essas pessoas em pouco tempo possam testemunhar o seu arrependimento da vida comprometida com o Senhor. O seu oro, Deus, em nome de